Olá a todos vocês, muito boa noite nesta última quinta-feira do mês de janeiro, dia 28 de janeiro de 2021. É um prazer compartilhar com vocês mais um trecho da palavra do Senhor. Hoje, Mateus capítulo 20, versículos 1, 2, 3, na verdade até o versículo 16. Farei a leitura na medida da exposição, ok? Mas vejam, queridos e queridas, esta parábola de Jesus, uma parábola é uma história que Jesus se utiliza para falar. São coisas que ele pega do dia a dia ou do reino dos homens para falar sobre coisas do reino dos céus. Então isso é uma parábola. Esta é a parábola dos trabalhadores que um patrão, o dono de uma vinha, o contrata para trabalhar para ele. E ela ilustra e explica as palavras e o ensinamento de Jesus, por exemplo, em Mateus 19:30. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos, os primeiros. E tem a ver, evidentemente, diretamente, com o chamado individual para a salvação. Jesus nos conta nesta parábola a seguinte história. Um pai de família contrata um número X de trabalhadores por ocasião da colheita para trabalhar o dia inteiro na sua vinha. Versos 1 e 2. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. Verso 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Muito bem. Ele ajusta, então, um primeiro grupo de trabalhadores a 1 denário. O denário era uma moeda romana cunhada em prata e utilizada na época pelo Império Romano. E ela equivalia, ou equivaleria, hoje, a 16, 18 centavos de dólar, mais ou menos. Mas era o preço justo de um trabalhador rural. Um dia de trabalho de um trabalhador rural, o salário era 1 denário. Vejam, ao longo do dia, o texto nos mostra que outros trabalhadores foram ajustados para trabalhar na mesma vinha. Por exemplo, na terceira hora, olhem o verso 3. Saindo pela terceira hora, o patrão viu na praça outros que estavam desocupados. E o verso 4 diz que eles, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Depois disso, outros trabalhadores também são ajustados. Os versículos 6 e 7. O 6. O versículo 5, desculpa. Tendo saído outra vez, o proprietário, perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma, 6. Saindo por volta da hora 1/10, era um período de 12 horas de trabalho, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Verso 7, responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também para a vinha. E eles foram. Então vejam, ele contrata um primeiro grupo de trabalhadores para a sua vinha, trabalhadores extras, diários. Depois do verso 3, por volta da terceira hora do dia, ou 9 horas da manhã. Depois nos versos 6, 7 e 8, ele contrata
de acordo com o verso 5, é o que é equivalente a 12 horas ao meio-dia. Depois dos versos 6, 7 e 8, o equivalente às 15 horas e às 17 horas. Todos os trabalhadores que ele chamou, todos imediatamente atenderam ao convite e foram à vinha para trabalhar. Tem um texto muito significativo em Deuteronômio 24:15, que diz o seguinte: no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, antes que termine o dia de trabalho, porque o trabalhador é pobre e ele depende disso para a sua vida, para que ele não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. E aí no verso 8, diz que ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Então, para cumprir a lei de Deuteronômio, o proprietário chama o seu administrador e diz, terminando o expediente, chama esse pessoal aí para receber, para cumprir a lei. Então, vê-se aqui, primeiro, o homem, uma pessoa, um dono da vinha, bastante humano, porque ele sai para contratar trabalhadores, passa num lugar, vê outros trabalhadores parados, chama-os, passa num terceiro lugar, chama outros trabalhadores e, por último, ele vê outros trabalhadores, ainda perguntou: esses caras aqui o dia inteiro, ninguém deu trabalho para nós. Ele os chama também. Então, primeiramente, ele é bastante humano com relação a isso. Segundo, ele é uma pessoa temente à palavra de Deus, na parábola. Porque a palavra de Deus diz uma coisa, ele vai lá e cumpre exatamente o que a palavra de Deus diz. Eu quero observar com vocês mais algumas coisas. Nenhum dos trabalhadores estava empregado até o dono da vinha os contratar. Você pode conferir isso, a gente já leu, mas só para citar. O verso 3, o verso 6, o verso 3, o verso 5, o verso 6 e o verso 7. Nenhum trabalhador tinha ocupação, tinha trabalho, até ser chamado pelo dono da vinha. Eles só conseguiram emprego unicamente por causa da boa vontade desse patrão. Nunca, jamais, em hipótese alguma, por mérito próprio. Além disso, chamar-lhes a atenção para outra coisa. O patrão ou o dono da vinha prometeu ao primeiro grupo, aquele que ele contratou lá nos versos 1 e 2 de madrugada, um salário justo por um dia de trabalho. E aos outros, de acordo com o verso 4, uma quantia indeterminada, ele usa a palavra que for justo. Mas vejam, ao final do dia de trabalho, ele decidiu pagar todo o salário de um dia a todos os trabalhadores. Verso de número 9. Vindo os da 1/10 hora, porque ele manda pagar dos chegaram por último aos que chegaram em primeiro. Então, os que chegaram às 17 horas, o trabalho se encerrou às 18, no caso do Porto Sol também. Então, os que chegaram à hora 1/10, às 17 horas, recebeu cada um deles um denário. O mesmo valor que ele havia contratado e acertado e acordado com o pessoal que chegou de madrugada. Começou a trabalhar às 6 horas da manhã. Queridos, aqui Jesus faz os seus ouvintes entenderem e aprenderem algo importante sobre a graça no reino de Deus. Nesse reino de Deus, a graça é dada segundo a natureza do seu doador. E não porque quem a recebe é merecedor, absolutamente. Receber a graça de Deus é um privilégio, não é um direito. Esse é o erro de muitas pessoas. Elas acham que elas têm direitos para com Deus. Não tem direito coisa nenhuma. Ele é rei. Nós somos, no máximo, vassalos. Ele é criador, nós somos criatura. Ele é senhor, ele manda, ele é soberano. E nós nos esforçamos para sermos seus servos
que quando fazemos tudo o que devíamos ter feito, não fizemos mais que a nossa obrigação e devemos nos considerar, de acordo com Lucas, servos inúteis, porque fizemos aquilo que era a nossa obrigação. Então, vejam, desfrutar da graça de Deus, receber a graça de Deus, é um privilégio, não é direito coisa nenhuma. Aliás, no reino de Deus, tudo é bênção e privilégio. Tem nada de direito, não. Você vai dizer, eu sou uma pessoa muito boa, eu mereço receber isso. Merece coisa nenhuma. Nada. É a graça de Deus. É um privilégio para os pecadores, que na verdade só mereceriam condenação. Nas palavras de Bruce, a ênfase da parábola está no fato de que Deus não deve nada a ninguém. E assim, toda recompensa é essencialmente um ato de graça, graça essa que ele dá por livre e espontânea vontade e dá por seu favor, não por merecimento. Se os últimos são os primeiros, isso só acontece aos olhos dos que esperam mais. Os poucos minutos de diferença na ordem de pagamento não estão em consideração. A frustração que se faz parecer que os outros tiveram um tratamento preferencial, os últimos, é apenas uma mera conjectura humana. Porque numa época de subemprego e de falta de emprego, os trabalhadores deveriam ser agradecidos por um dia de trabalho cheio. E aí, a parábola ensina que a chamada de Jesus ao Evangelho se dá na vida de cada pessoa e no devido tempo. O que significa dizer que ninguém é chamado nem antes e muito menos depois. Também ensina que o serviço prestado ao Senhor será fielmente recompensado. Bom, por que isso? Verso 9 a gente parou, né? Quando os últimos trabalhadores, os primeiros trabalhadores, verso 9, de Mateus 20, receberam 1 denário, os que chegaram por primeiro, às 6 horas da manhã, pensaram assim, verso 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também receberam 1 denário. E aí eles reclamaram. Eles disseram, verso 12, estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Aí vem o proprietário e diz para eles, amigo, não te faço injustiça. Quanto é que a gente combinou? Não foi 1 denário? Eu estou te pagando o que a gente combinou. Com esses outros que chegaram às 9 horas da manhã, às 3 horas ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde, eu, dono da vinha, patrão, num ato de absoluta soberania, que eu decido o que eu faço com o que é meu, decidi pagar a eles que chegaram agora o mesmo que eu decidi a pagar para vocês. Onde está a injustiça? Não há injustiça. Ele é o dono da vinha, ele é o patrão, ele é o soberano. Queridos, Deus não chama ninguém para o seu reino, nem antes nem depois, como nós dissemos. Por isso, alguns ele chamou de madrugada, depois às 9 horas, depois ao meio-dia, depois às 3 horas da tarde, depois às 5 horas da tarde. Cada um foi chamado no seu devido tempo. E todos os que trabalharam receberam o seu galardão, o seu prêmio, recebeu a sua recompensa por causa do trabalho. Primeiro porque foram chamados e porque foram trabalhados. E se o patrão não chama, ninguém vai. Por isso a Bíblia diz, quem é de Deus ouve a palavra de Deus, e quando Jesus disse, aqueles que o Pai me deu, esse de modo algum os lançarei fora. Quando o Senhor nos chama, a gente vem. Se Ele não nos chamar, a gente não vem. E quando cada um de nós comparece ao chamado do Senhor e atende, nós teremos uma recompensa. E essa recompensa é dada pelo Senhor. Sempre ouçamos Deus e atendamos o seu chamado. Ele nos abençoe com paz, consolo e conforto. Amém.